Apresentação do trabalho, da disciplina de Filosofia do Direito, o conceito do justo no pensamento aristotélico e a sua influência no processo penal brasileiro. Alunas Jéssica, Tayane, Fernanda e Larissa. A influência do pensamento aristotélico no processo penal brasileiro reflete não só a sociedade, mas também no condenado, de modo que possui relevância prática na formação de políticas punitivas, que têm por objetivo não só a promoção da justiça e da ética, mas também da proteção da ordem social. Portanto, né, diante da interseção entre a filosofia do direito e as nuances do pensamento aristotélico e o processo penal brasileiro, enfatiza a importância da proporcionalidade entre equidade e personalização da pena, considerando os direitos fundamentais do apenado e não apenas em sua punição. Com isso, o conceito da justiça, formulado na sua obra Ética e Nicômaco, torna-se um dos principais pilares para a compreensão da justiça, no sentido de se ver uma virtude que se manifeste em harmonia nas relações sociais, fazendo com que a ideia do meio termo promova o equilíbrio da sociedade. Princípios e fundamentos filosóficos da justiça que foram apresentados por Aristóteles em Ética e Nicômaco, como a proporcionalidade, equidade e distinção, né, entre a justiça distributiva e corretiva, tiveram uma grande influência sobre o direito processual penal brasileiro, tendo certa contribuição, né, para construir um sistema que preza com uma resolução justa e a individualizar também a pena, tornando mais equilibrado e proporcional. O objetivo dessa pesquisa é analisar a influência de Aristóteles sobre a ótica dos conceitos de justiça, equidade e proporcionalidade presentes na obra. Fundamentos éticos e filosóficos do pensamento aristotélico foram essenciais para que a gente possa ter a compreensão da influência dentro do direito penal brasileiro. Quando a gente estuda Aristóteles, a gente pode observar que ele se dedicou a várias áreas da ciência e ramos de conhecimento, buscando a inter-relação entre eles, né. Aristóteles que analisou de forma detalhada, buscando essas primeiras lições de justiça, né, dentro da perspectiva jurídica, então considerando as ideias de justiça e equidade como inspiração para o direito e para a lei. Dessa forma, ele se tornou, né, exerceu uma grande influência no campo do direito e, por extensão, também dentro do processo penal. Desde os primórdios, o mundo se depara com conflitos entre os seres humanos e as suas consequências, e esses conflitos eles se revelam de diversas formas e com muitas peculiaridades, então eles demandam soluções adequadas e específicas. Assim surge, geralmente, a noção ou expectativa de que alguma solução se revele, né, em alguma medida justa. Para o Aristóteles, a justiça é a disposição moral em que os homens buscam fazer o que é justo. Dessa forma, a justiça se faz através daquilo que é justo. O injusto produz, produz injustiça. Então, na obra dele, Ética a Nicômaco, no seu quinto livro, ele apresenta duas definições de justo. Uma está ligada ao indivíduo, que age de acordo com a convenção ou com a lei da comunidade, e a outra que se refere àquele que toma para si exatamente aquilo que lhe cabe. Dessa forma, a justiça geral ela não é uma virtude em si, mas ela é a totalidade das virtudes morais, que busca uma vantagem coletiva através do respeito às leis, né, e às convenções da comunidade. A justiça particular, por sua vez, se revela de uma forma diferente. Seria em relação a uma virtude moral específica, modo de lidar com bens externos, buscando o sentido daquilo que é igual, tanto nas distribuições quanto em correções ou trocas, né?
Classificadas essas diferenças, então, prossegue o filósofo Aristóteles, demonstrando haver 2 modalidades de justiça, né, inseridas na justiça particular, que seriam a distributiva e a corretiva. O objetivo da justiça distributiva, ela se constitui da distribuição dos deveres previstos pelas leis, através das leis produzidas pelo seu governante. Ela caracteriza uma relação de subordinação, né, tanto política quanto jurídica, entre o governante e os governados. Bom, se parte da ideia de que a distribuição justa dos bens e responsabilidades dentro da sociedade tem que ter uma proporcionalidade, e tem também mérito, né, como critério fundamental. O Aristóteles ele ensina que o justo nessa acepção, ela tem que ser proporcional, e o injusto é aquilo que viola a proporcionalidade. Nesse último caso, um quinhão se torna muito grande e outro muito pequeno, como realmente acontece na prática, que a pessoa age injustamente e fica com um quinhão maior, né. E o bom é aquela pessoa que tratada injustamente fica com um quinhão muito pequeno. A justiça distributiva, ela é um meio termo. Eh, os sujeitos dessa relação, né, seriam 2 comparados entre si, e também os 2 objetos, né. Seria justo, portanto, se atingir a finalidade de dar a cada um aquilo que lhe é devido, na medida dos seus méritos, né. Eh, o justo criando, então, uma proporcionalidade igual, né. Aristóteles, ele define que a relação da igualdade existente entre as coisas também exige das pessoas dentro da distribuição. Logo, pessoas desiguais recebem partes desiguais, enquanto pessoas iguais recebem partes iguais, sendo que a justiça que vai ser realizada é conforme o mérito de cada recebedor. Bom, nós temos também a justiça corretiva. A justiça corretiva, ela também se apresenta na modalidade da justiça que nasce de acordo com a lei produzida pela sociedade política. A justiça corretiva, ela estaria mais ligada ao direito privado, relacionado com as transações particulares. Ela restabeleceria o equilíbrio entre os particulares, né, gerando igualdade aritmética, digamos assim. Enquanto a justiça distributiva, na esfera do direito público, atuaria para que se tivesse a proporcionalidade de receber aquilo de acordo com o seu mérito. A justiça corretiva, a finalidade dela é alcançar um critério objetivo e aritmético, não se atentando ao mérito dos indivíduos. Em princípio, se observa, né, que todas as partes envolvidas nas relações perante a justiça corretiva são iguais, visto que a modalidade da justiça seria vinculada ao objeto, né, à situação da pessoa envolvida e não a pessoa individualmente considerada, como acontece na distributiva. Então, em relação, né, à justiça distributiva, seria uma função do legislador, enquanto na justiça corretiva, a produção é a função do juiz. E dessa forma, o juiz procura restabelecer a desigualdade provocada pela perda e procura igualar com algum ganho, né. E dessa forma, ele consegue ser justo. Então, logo, ele faz com que esse ato corrija uma situação injusta. Ele realiza, então, a justiça corretiva, que pode ser chamado também de ato de justiça. O princípio da intervenção mínima no direito penal, que preconiza a utilização do direito penal apenas quando estritamente necessário, também encontra respaldo na filosofia aristotélica, que valoriza a moderação e a prudência.
É possível notar que as noções de justiça distributiva e corretiva, que foram apresentadas por Aristóteles, incidem na atual dinâmica penal e processual penal brasileira, especialmente quando está focada na intervenção mínima do direito penal e na individualização da pena. A aplicação dos princípios aristotélicos na punição. Aristóteles defende que a punição ela deve ser para fins de correção do erro cometido, a fim de reestruturar a ordem da sociedade, o que se reflete no direito penal brasileiro através da concepção de ressocialização do apenado, bem como a prevenção de novos crimes. Para essa finalidade, então, nas penas, né, elas podem ser divididas em três teorias: a absoluta, que consiste em descrever a pena como uma resposta estatal, justa ao mal injusto cometido pelo condenado; a relativa, que descreve a finalidade da pena como preventiva, de modo que visa apenas a não reincidência de práticas ilícitas, não devendo o apenado sofrer castigos. Através do seu caráter dúplice, ele prevê a prevenção geral da comunidade e é especial destinada apenas ao condenado. Já na teoria mista ou unificadora, adotada pelo Código Penal, ele une duas teorias suprastadas, né? E ao mesmo tempo que acredita que o condenado ele deva sofrer um castigo e as novas práticas ilícitas são evitadas. A equidade, segundo Aristóteles, é a justiça aplicada de maneira mais flexível, adaptando-se às circunstâncias, né, específicas de cada caso. No direito processual penal, isso se reflete na individualização da pena e na interpretação normativa, buscando sempre uma solução justa e equilibrada. Também se torna possível a readequação da aplicação da lei ao caso concreto e ao aplicador para que utilize de outras formas também do direito, como a analogia e os princípios gerais. Por fim, vale mencionar a influência de tais pensamentos no devido processo legal, embora Aristóteles não tenha formulado nenhum conceito exato sobre, né? E os princípios da equidade, então, e da justiça influenciaram as ideias de um processo penal justo e transparente. Graças a esse trabalho de pesquisa que realizamos, foi possível a gente analisar a forte influência dos pensamentos aristotélicos no processo penal, uma vez que a concepção do direito penal como meio de correção e não apenas como meio de punição, reflete a filosofia aristotélica de uma forma mais profunda. Com isso, a justiça pode ser percebida na intenção da pena para restaurar o equilíbrio, né, das relações desiguais resultantes de crime, bem como a reabilitação do réu. Então, os conceitos aristotélicos são aplicados na prática judicial brasileira, promovendo um sistema penal mais justo e eficaz, que busca equilibrar a punição com a reabilitação do condenado e também mantendo a proteção da sociedade. Também para concluir, né, o direito penal, como a gente conhece, permite a ampla defesa do condenado, né, levando também em consideração a dignidade humana, que, para além da punição, também corrobora a ideia de justo, né, conforme foi apresentado por Aristóteles. E a ideia da justiça como uma virtude relacional também leva em conta a realidade coletiva, né, para além de si mesmo. Também fundamentada o direito penal atual, visto que as punições elas são aplicadas a partir da intensidade e da gravidade dos danos causados à sociedade. O meio termo citado nos estudos, né, por Aristóteles, também é encontrado na busca da justiça, porque as condenações visam encontrar um ponto intermediário para proporcionar justiça ao ofendido e a reabilitação ao ofensor. Então, concluindo, né, finalmente, a gente acha que a construção do sistema penal brasileiro, na sua forma ética e justa, bem como distributiva e corretiva, é advinda dos pensamentos filosóficos gregos adaptados à nossa realidade moderna. Obrigada.